Lucas 24, 50 a 53. Diz assim a palavra do Senhor: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, juntos, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, fala ao nosso coração nessa manhã. Nós nos movemos das nossas casas até esse lugar, porque acreditamos que aqui o Senhor se manifesta de uma maneira especial. Isso acontece, Deus, quando a Tua palavra é lida e exposta. Que nós possamos, Deus, apreender o máximo possível daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se você quer identificar uma seita, qual é a característica principal de uma seita? A pergunta a ser respondida é acerca da divindade de Cristo. Se você quer saber que se uma determinada religião ela é genuinamente cristã ou não, o tema a ser discutido é a divindade de Cristo. Há um tempo, nós tivemos um discipulado Gávea, falando sobre seitas e religiões, e teve uma religião específica, né, que até eu expus isso no nosso discipulado aqui, os irmãos tiveram acesso a todo o conteúdo, quando levantou-se o questionamento a respeito de uma religião que a gente não sabia se ela era seita ou se ela era religião. E tinha cheiro de religião, parecia cristianismo, tinha vestes de cristianismo, fala de cristianismo, o conteúdo 99% parecia ser um conteúdo cristão, e eu comecei então um processo de investigação a respeito de se aquela era realmente uma religião co-irmã ou se era uma seita. E aí eu consegui contato com um dos maiores líderes do Brasil, daquela instituição, e nós começamos a trocar e-mail. E era muito interessante que eu perguntava, me diga sobre a divindade de Cristo, e ele mandava eu assistir um vídeo no YouTube. Aí eu assisti o vídeo. Aí eu dizia, o vídeo não me responde a pergunta, me diga sobre a divindade de Cristo. Depois de uns 20 dias conversando no e-mail com o indivíduo, ele assumiu que aquela religião, ela não cria na divindade de Jesus Cristo. É claro que todos eles tentam esconder isso. Tem muita gente que pertence a um grupo e acha que esse grupo é um grupo cristão, e não é. Se a divindade de Cristo é colocada em xeque, não é um grupo cristão, tá ok? Então nós podemos ter diferenças denominacionais. Por exemplo, você tem igreja metodista, você tem igreja batista, você tem a igreja presbiteriana, você tem a igreja Assembleia de Deus, você tem a igreja luterana, você tem a igreja dos irmãos menonitas, você tem uma série, igreja cristã evangélica do Brasil. Essas igrejas são todas igrejas irmãs. Nós nos reconhecemos e nós entendemos que somos igrejas que têm a mesma fé. Mas se você perguntar qualquer uma dessas igrejas, se você estudar qualquer um dos pontos teológicos dessas igrejas, você vai perceber que todas elas afirmam que Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus, esse é o ponto. Se você quer saber se uma igreja é genuinamente cristã ou não, nós podemos até ter discordâncias teológicas. É o que nós chamamos de discordâncias teológicas periféricas. São discordâncias que não estão no eixo central da nossa fé. São discordâncias que não afetam aquilo que é essencial. Qual é o essencial? Deus se tornou homem, habitou entre nós, viveu aqui, morreu numa cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. Isso é o essencial para uma igreja cristã. Agora, se a igreja batiza criança ou não, isso é um ponto periférico. Se aquela igreja tem uma perspectiva a respeito dos dons diferente da outra, isso é um ponto periférico. Isso faz parte de um conjunto de teologias que não afetam aquilo que é essencial. Então nós comungamos sim com essas igrejas. Mas quando uma igreja diz que Jesus não era Deus, ou que Jesus era um demiurgo, um Deus menor, ou que Jesus Cristo era uma
criação divina especial, ou que Jesus Cristo era um grande profeta, o homem mais importante que pisou na terra, mas não era Deus, aí nós não comungamos. Essas religiões, elas são categorizadas por nós como seitas. E por que eu estou falando sobre isso na introdução? Porque se nós também não reconhecemos Jesus como Deus, isso vai mostrar que nós temos um problema muito grande na nossa fé. Jesus não é simplesmente um homem, um bom homem, um homem que pisou aqui na terra e ele era dotado de poderes especiais, era um homem especial. Não, Jesus não era um homem especial. Jesus era Deus. E sabe por que Jesus era Deus? Porque ele disse que era Deus. Eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus disse que ele era Deus, e aí nós temos um problema. Não tem como você achar Jesus legal, não tem como você achar Jesus um homem especial, não tem como você achar Jesus um homem poderoso apenas. Ou você admite que Jesus é Deus, ou você tem que acreditar que ele era um louco. Você não tem outra opção. Porque se ele era Deus, está tudo certo. E se ele é Deus, está tudo certo. Mas se ele era apenas um homem especial, então ele era maluco, ele era louco, ele era lunático. Porque alguém que se diz Deus, não é normal. Ou alguém acha que há sanidade no Henri Cristo. No Henri Cristo ali. El sol o Pai. O Pai sou eu. Né? Você não fica olhando para aquele indivíduo e dizendo... Ninguém tem dúvida, né, gente? Que ele não é Deus. Tá tranquilo, nós estamos juntos aqui, né? Ou de repente você olha e fala, será? É louco, é maluco, é um lunático. A pergunta é se nós cremos que Jesus é Deus ou nós cremos que Jesus é um lunático, porque ele disse que ele era Deus. Não dá para categorizar Jesus como uma pessoa que não era humano, mas que também não era divino, era um ser especial. Não, ou ele era Deus ou ele era louco, maluco. Nós acreditamos que ele era e ele é Deus. Por isso, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que esse texto evidencia claramente a divindade de Jesus. Se você quer discutir, se você quer conversar sobre religião, sobre fé com qualquer pessoa, a porta de entrada é Jesus. Tem muita gente se dizendo cristão, até dentro da igreja presbiteriana, até dentro das igrejas evangélicas. Tem muita gente dizendo que a religião dele tem uma relação com o cristianismo. Se você quer tratar dessa questão a fundo, é só você entrar pela porta. Você crê que Jesus é Deus? Se a pessoa não crê que Jesus é Deus, você vai desmontar todos os argumentos dela, onde ela tenta colocar Jesus como sendo uma pessoa especial. Jesus não é especial. Ou ele é Deus, ele não é só especial. Ou ele é Deus, ou ele veio na terra para causar muita confusão na cabeça das pessoas. Nós cremos que Jesus é Deus e temos muitas evidências para isso, e esse texto é mais uma delas. Jesus está na última conversa com seus discípulos. Geralmente despedida dá muito choro. É muito triste despedir das pessoas, em todas as situações. Quando um filho seu vai estudar fora, quando um filho casa, quando você sai da casa dos seus pais, quando você vai despedir de alguém que faleceu, né, de um ente querido. Tudo isso é muito difícil. A despedida é um processo difícil. E nós estamos aqui diante desse processo. Os discípulos estão despedindo de Jesus. Jesus está indo embora. Está sendo assunto aos céus, o texto nos informa. Lucas, ele está fechando o Evangelho, ele está terminando de escrever esse livro que vai tratar a respeito do ministério de Jesus. Os evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tratam sobre o ministério de Jesus na terra. Desses 4, o único escritor que continua falando sobre o Evangelho depois de Jesus, como que a igreja se espalhou, é Lucas. Lucas é o único autor que continua tratando a respeito da igreja após a ascensão de Jesus. Como que essa igreja se espalhou? Depois você tem as epístolas, que são escritas às igrejas, mas para se tratar a respeito do ministério de Jesus e a expansão desse ministério, quem faz isso é Lucas. Lucas era médico.
E a posição de Lucas como médico, né, já era uma posição de destaque naquela época, assim como hoje, né, os médicos são vistos com muito prestígio. Naquela época não era diferente, era alguém que tinha que se dedicar muito aos estudos. Além de médico, o texto bíblico vai nos informar que Lucas era um pesquisador. Ele utilizava métodos de pesquisa, ele era um perito na pesquisa. E ele fala que quando ele escreve para Teófilo, ele usa todos esses critérios de averiguação para ver se a informação procedia. Então você não tem aqui somente um indivíduo apaixonado pelo Evangelho, você tem alguém que está usando metodologia crítica para absorver informações. Outro detalhe importante é que ele escreve ali 60, 70 depois de Cristo, ou seja, ele está bem próximo do evento. As pessoas que participaram dos eventos que ele narra, tanto no Evangelho quanto em Atos, essas pessoas ainda estavam vivas, e ele podia conversar com muitas delas. Então nós estamos diante de um texto, irmãos, que tem toda uma preocupação em narrar os fatos como eles realmente aconteceram. E quando Lucas termina aqui o Evangelho com esse texto, nós percebemos ele reabrindo o livro de Atos. Quando ele abre, quando ele abre o livro de Atos, ele vai abrir com o mesmo tema. Muito interessante isso, ele fecha com um tema, quando você chega em Atos 1, é o mesmo tema. Ele termina o livro falando a respeito da ascensão de Cristo, o Evangelho, e ele começa Atos falando a respeito da ascensão de Cristo. Do nascimento à ascensão, no Evangelho, da ascensão à expansão do Evangelho e da mensagem de boas novas em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, você vai perceber que esse mesmo texto é descrito lá em Atos 1, 9 a 11, quando diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado dos discípulos e lhes disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês o viram subir. Do mesmo jeito que vocês estão vindo ele ir, ele voltará. Irmãos, isso faz toda a diferença para a nossa fé, para a nossa crença, para o desenvolvimento da nossa maturidade cristã. Nós cremos num Jesus que foi, mas nós cremos num Jesus que voltará. Isso precisa estar firme em nossos corações. Jesus subiu, mas Jesus um dia descerá. Essa mensagem ela foi propagada por Jesus Cristo. Mas é interessante observar o contexto de Atos, que é o mesmo contexto do texto de Lucas que nós lemos. Você vai ver no versículo 6 do capítulo 1 de Atos, os discípulos perguntando para Jesus: mas Jesus, diz aqui, quando é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Se vocês olharem nos evangelhos, vocês vão perceber que essa era uma preocupação constante dos discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, eles estão achando que Jesus está chamando esses discípulos para um projeto de poder. Às vezes nós achamos que viver com Jesus é um meio para a nossa autopromoção, é uma maneira da gente se dar bem na vida aqui na terra. Às vezes nós achamos que seguir a Jesus é uma forma, né, da gente conseguir sobrepor aos outros. É como se Jesus Cristo nos alavancasse para nós nos destacarmos no meio que nós estamos inseridos. E os discípulos pensavam exatamente isso. Jesus é rei de Israel? Sim. Jesus vai reinar sobre toda a terra? Sim. Eu sou discípulo de Jesus? Sim. Então eu vou me dar bem. Eu vou ser ministro da fazenda, da economia. E aí, olha só, eles já haviam perguntado isso para Jesus. Vocês lembram quando a mãe de Tiago, e João chegam para Jesus e falam: Jesus, quando o Senhor assumiu o poder, coloca um filho meu à sua direita e outro à esquerda. Ela já, uma mãe, olha uma mãe, que coisa, gente, vota no meu filho. Vai começar. Você já vê todo um projeto de poder. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, por que vocês acham que Pedro cortou a orelha? Ele nem violento era, ele era pescador. Por que ele corta a orelha do soldado Malco? Porque ele queria incitar uma guerra ali, para quê? Para Jesus mostrar que ele realmente é Deus e assumir o poder logo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro,
Não é por aí, cola a orelha do soldado. E quando Judas, há alguns teólogos, né, que dizem que Judas, quando ele trai Jesus, ele trai não por maldade em si, né? Mas ele trai porque ele fala, bom, eu vou entregar Jesus para os soldados, quando os soldados forem prender Jesus, Jesus manifesta como Deus poderoso, e aí a gente assume o poder. Só que o plano deu errado na cabeça de Judas, mas deu certo conforme o plano de Deus, porque era para Jesus ser crucificado. E aí Jesus morre, ressuscita. Qual é a pergunta dos discípulos? Quando é que nós vamos tomar o poder? Eles queriam poder. Assim como nós às vezes usamos o evangelho para nossa autopromoção. E Jesus diz para eles, não compete a vocês saberem tempos e épocas, não compete, isso compete ao Pai. Quando eu vou reinar absolutamente na terra, a hora não é agora, quem sabe disso é o Pai, isso pertence ao departamento da paternidade, é o Pai que sabe. Mas Jesus diz, porém vocês vão receber, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Os discípulos queriam um tipo de poder, e Jesus mostra para eles que tem um outro poder reservado para eles. O poder reservado para eles não é um poder para eles se colocarem sobre os outros. O poder reservado para todo seguidor de Jesus é um poder que nos coloca sob os outros. Ah, gente, como é difícil o cristianismo, porque o cristianismo é um convite para você fazer tudo diferente daquilo que o mundo quer que você faça. Você é estimulado desde a sua infância a ser colocado acima dos outros. E Jesus vem e diz, não, mas você não é para ser colocado acima dos outros, você é a parte que está de baixo, para os outros subirem. Bem-aventurados os últimos, porque eles serão os... Bem-aventurados os humildes de coração, porque serão exaltados. O Evangelho é um convite para um poder, não para a gente se sobrepor, mas para a gente se humilhar como Cristo se humilhou. E talvez você se pergunta, mas eu não posso ocupar uma posição de destaque na sociedade? Eu não posso ocupar uma posição de destaque na minha profissão? Claro que você pode, mas você precisa chegar lá tendo a consciência de que foi Deus quem te colocou. Não foi por nenhuma tramóia, não foi por nenhuma maquinação de bastidor. Você está lá porque Deus te colocou e você vai viver e trabalhar ali para a glória do Senhor. É assim que funciona. Porque quando eu dependo das minhas articulações para estar em algum lugar, eu fico devendo favores. E aí eu não sou livre para viver a minha fé, para exercer o meu chamado. Mas quando eu tenho consciência de que foi Deus que me colocou naquela posição, eu tenho liberalidade para viver a minha fé ali. Vocês entenderam? Não tem problema você ocupar uma posição de poder, desde que você entenda que foi Deus que te colocou ali para ser humilde de coração, não para pisotear os outros, e não para se achar melhor. Se você tem consciência de que foi uma oportunidade de Deus, você vai gerar frutos ali para a glória do Senhor. É disso que Jesus está falando, é desse poder que Jesus está falando. Nós temos inúmeras ilustrações na Bíblia de pessoas que ocuparam posições privilegiadas na sociedade. E quando elas foram colocadas por Deus, elas testemunharam, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de Davi, rei de Israel, como foi o caso de Salomão e tantos outros que Deus utilizou ao longo da história. Mas o importante é nós entendermos esse princípio. Nós recebemos um poder para testemunhar o nome de Jesus Cristo. Daí, inicia a narrativa do Cristo glorificado, ser assunto aos céus, ou ser elevado aos céus. Jesus é elevado aos céus. É o fim de um capítulo e início de outro, como já vimos. Um comentarista chamado Mowley, ele argumenta que a ascensão de Cristo significa levar a humanidade de Cristo para o céu, assim como um dia a humanidade, o ser humano que crê nele, redimido, também será assunto aos céus. Então, quando Jesus sobe aos céus, isso é uma prova de que o Jesus que se tornou homem, indo para o céu, ele também levará homens que creem nele para viver nas moradas celestiais. E aqui, meus irmãos, nós temos um ponto teológico muito importante também. Jesus subiu aos céus como homem, Deus, homem. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100%? Então ele tem necessidades humanas? Sim. Sim. Vocês se lembram que quando Jesus
depois de já ressurreto, ele reúne com os discípulos, ele come peixe ressurreto? Ele come peixe. Vocês se lembram quando Tomé questiona, duvida a respeito da ressurreição? O que Jesus fala? Você pode tocar-me. Vocês se lembram quando Jesus disse que um dia nós estaremos com Ele no céu e cearemos? Como é que nós vamos cear com Jesus se Ele não tem corpo e não come? Então Jesus está em corpo. Jesus está em corpo. Como esse corpo funciona? Como Jesus se alimenta? Isso aí você vai divagar em possibilidades teológicas, que nós não temos respostas claras para elas. Mas Jesus está em corpo, isso é um fato. Ele é assunto aos céus corporalmente. Que céu é esse? Uma criança pode fazer essa pergunta, lendo esse texto. Se Jesus foi assunto aos céus, por que quando eu ando de avião eu não consigo vê-lo? Porque Paulo vai dizer que são 3 céus. O trono de Deus está no 3º céu. Se nós somos criaturas e Ele é o Criador, é certo que a morada de Deus está fora dessa atmosfera da criação. A morada de Deus, ela sobrepõe a criação, porque a criação é menor do que Deus. A criação vem depois da morada de Deus. Antes, na eternidade, já havia a morada de Deus. E aí, Deus é quem cria tudo o que existe. Então, é um lugar que nós humanos não teremos acesso, a não ser por meio da ressurreição em Cristo. Agora, o que a Bíblia diz sobre a ressurreição em Cristo é que nós encontraremos com Ele nas nuvens e voltaremos. Romanos 8 fala que nós viveremos aqui na terra. Às vezes você está esperando ir para outro lugar. Não, vai ser aqui. Aí você diz, não. Mas o texto bíblico diz que serão novos céus e nova terra. Na verdade, se você ler Romanos 8, eu até recomendo para exercício durante a semana, sua devocional, você vai perceber que a terra está debaixo da maldição. E Romanos 8 fala que a terra também está gemendo, esperando o dia da restauração. Então vai ser uma terra perfeita. Como é uma terra perfeita? Ninguém sabe. Mas a própria terra almeja essa restauração. É um mundo perfeito, aonde nós viveremos com Jesus Cristo, aonde viveremos em plena comunhão com os santos e aonde viveremos em plena harmonia com toda a criação. Esse é o dia que todos nós almejamos, encontrar com o nosso Cristo e viver com Ele por toda a eternidade. E quando Jesus é assunto aos céus, os anjos dizem claramente que da mesma forma que Ele subiu, Ele vai voltar, descer para buscar os seus. Mas o texto que lemos, ele vai dizer no versículo 50, que antes de partir, Jesus ergue as mãos e abençoa os seus discípulos. Irmãos, a bênção é um privilégio, é uma bênção muito singular. Quando vocês, e todos nós, recebemos a bênção, no final do culto, ou numa cerimônia de casamento, o casal recebe a bênção, nós precisamos entender o significado dessa bênção. Quando alguém é consagrado ministro do Evangelho, ali ele recebe uma bênção especial por isso. Essa bênção, ela começou com o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo. O primeiro a estender as suas mãos e abençoar a igreja foi Jesus Cristo nesse texto. Antes de ser assunto aos céus, o texto fala que Ele ergue as mãos e abençoa os seus discípulos. Esses discípulos abençoaram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos abençoaram as primeiras igrejas, que abençoaram as próximas e as próximas e as próximas gerações, até que essa bênção chegou até nós. É a bênção de Cristo sobre as nossas vidas. O texto vai dizer, Hendrickson vai comentar, falando que com esta bênção está se comunicando o bem-estar, a paz e o poder de Deus sobre a vida da igreja. É a bênção do próprio Senhor Jesus Cristo sobre os seus discípulos, sobre o seu povo. Enquanto Ele abençoava, Ele foi levado aos céus até que ele desaparece, se esconde numa nuvem. E para onde Ele vai? Ele vai, segundo o Apocalipse capítulo 12, versículo 5, Deus diz, o texto diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele está assentado no trono, à destra de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos 8, 34, à destra de Deus intercedendo por nós. Jesus viveu 3 anos dessa terra e a sua atividade não se findou quando Ele foi assunto aos céus. Pelo contrário, Ele intercede por você.
Quando você ora, e é por isso, já vem uma explicação para quem está fazendo a sala de integração. Quando nós oramos no final em nome de Jesus, nós estamos afirmando esse princípio teológico, que não há nenhum intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Por isso as nossas orações são feitas em nome de Jesus, porque é Ele quem intercede por nós diante do Pai. Quando você tem uma causa, quando você tem uma questão, quando você tem uma dor, quando você é abatido por algum problema, você chega para Jesus e diz: Jesus, eu estou mal, as coisas aqui estão difíceis, roga por mim diante do Pai. Por isso nós oramos ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem diz para o Pai: eu sei o que esse indivíduo está passando porque eu pisei nessa terra, eu sei o que é a humanidade, eu sei o que é problema, eu sei o que é enfermidade, eu sei o que é dor, eu sei o que é angústia, eu sei o que é depressão. Jesus sabe o que é depressão, gente, no mais alto grau. Por isso você que está deprimido aqui hoje de manhã, não se preocupe com a sua depressão como se você de alguma forma achasse que porque está deprimido, isso é sinônimo de falta de fé, isso é sinônimo de que você está distante de Deus. Às vezes não, às vezes a sua depressão ela tem uma causa orgânica, e Jesus sabe muito bem do que você está passando, porque ele no Getsemane, ele viveu o mais alto grau de depressão que alguém poderia viver, ao ponto de transpirar gotas de sangue. Então Jesus sabe o que é dor na alma, Jesus sabe o que é dor física, Jesus sabe o problema que você está passando, e Jesus intercede por você. Ele é compassivo, Ele sente a sua dor, Ele sabe das suas dificuldades, por isso que Ele é o intercessor. E aí, meus irmãos, depois de abençoar, o versículo 52 diz que os discípulos, então eles o adoraram. Então eles o adoraram. Você só adora quem é Deus. Imagina para um grupo de discípulos judeus, que sempre afirmou que há um único Deus, se curvando diante de Jesus na sua ascensão e adorando. Há alguma possibilidade desse grupo de judeus, desses discípulos que eram judeus até aquele momento, que criam no único Deus, reconhecer Jesus como Deus, se isso não fosse uma convicção profunda em seus corações? Eles entenderam claramente quando Jesus disse que Ele e o Pai eram um. Eles entenderam o que significava trindade. Eles entenderam que haviam três pessoas, mas um único Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes, o tema da trindade pode nos confundir um pouco em alguns aspectos, porque é um tema que extrapola a razão, não é? Como pode Pai, Filho e Espírito Santo serem um único Deus? Mas nós percebemos claramente que essa unidade, ela acontece de tal forma e em tal sincronia, que fica claro para esses discípulos, que eram judeus, entenderem que Jesus Cristo realmente é digno de toda adoração, porque Ele e o Pai são um único Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos. E o texto vai nos informar que eles adoram. Eles adoram. Esse é o motivo de estarmos aqui hoje de manhã. Esse é o motivo dessa igreja existir. Crer que Jesus Cristo é Deus. Como Paulo escreveu à igreja em Colossos. Aos Colossenses capítulo 2, verso 9, Paulo escreve: portanto, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo, Jesus é 100% Deus, toda a plenitude da divindade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, escreve: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Não aceite nenhum ensinamento que pregue menos do que isso. Jesus é Deus, e por Ele ser Deus, Ele deve ser adorado pelo seu povo. Ele deve ser adorado pelo seu povo. A ressurreição e a ascensão de Cristo nos leva a reconhecer que Ele é Deus,
E ao reconhecer que Ele é Deus, isso produz adoração em nosso coração. E ao reconhecer que Ele é Deus, isso produz adoração e também produz alegria. Esse momento de despedida é um momento de tristeza. Os discípulos aqui, o texto nos informa, os discípulos estão tomados por uma alegria. Por que eles estão alegres? Porque eles reconhecem definitivamente a divindade de Cristo, e se Cristo é Deus, Cristo não mente. E se Cristo não mente e falou que vai, mas vai voltar, isso precisa produzir alegria no coração dos discípulos e da igreja. O que produz alegria no meu e no seu coração, vivendo num lugar tão violento, vivendo com caos social, vivendo com tantos problemas ao nosso redor, não é a eleição que nós teremos em outubro. Não pense que o candidato A ou B vai resolver isso aqui, porque não vai. É só nós fazermos uma recapitulação da história. O mundo nunca está confortável. Sempre nós teremos alguma coisa para nos incomodar nessa terra. Ah, mas tem o país tal, que é um país economicamente estável, o índice de desenvolvimento é um índice muito bom. Aí você chega lá naquele país está tomado pela depressão. Aquele país está tomado por outros males. Os males estão aí, gente, não tem país perfeito. O mundo jaz no maligno, e se nós observarmos as maldades que acontecem ao nosso redor o tempo todo, nós vamos cair em depressão. Por isso eu quero até te aconselhar a uma coisa que eu tomei como princípio para a minha vida. Eu não sou obrigado a receber todas as informações que querem me passar. Eu não sou obrigado a carregar toda a maldade que está acontecendo no mundo. E nós farejamos as maldades. A gente pega o WhatsApp, como tem vídeo, né? Aí a gente vai para o Facebook, e aí a gente vai para o jornal. Pega os jornais, você assiste o jornal de manhã, ele começa com sangue, né? Quando chega no jornal, no último lá, a sua sala está inundada. É só coisa ruim acontecendo no mundo. Irmão, isso é um conselho, tá? Você não é obrigado a ficar vendo tudo. Você não é obrigado. A gente não consegue. A revolução da informação nos trouxe esse prejuízo. Antes, para você ficar sabendo uma notícia ruim, demorava dias. Agora, em segundos, você fica sabendo de notícias ruins. Então, a gente pode filtrar um pouco esse negócio, para a gente ter saúde. Senão, a gente começa a ficar com uma cabeça que só pensa em tragédia o tempo todo. Antes, uma pessoa morria, não é? Você às vezes ficava sabendo da morte de um e de outro. Hoje, você sabe, todo mundo está morrendo na cidade, todo mundo está morrendo no mundo. Muito cuidado, porque senão a gente pode não se adaptar a esse novo momento e isso trazer uma pane para a sua mente. Por isso, esse mundo é um mundo completamente desajustado. Esse mundo é um mundo tenso, é complicado viver aqui. Por isso, o que alegra os nossos corações é acreditar que existe uma vida eterna. Para acreditar que tem uma vida eterna, você tem que acreditar que Jesus é Deus e não mente. E se Jesus é Deus e não mente, Ele falou que ia voltar, eu e você precisamos sonhar com a volta de Cristo. Era isso que mantinha os discípulos alegres. E não é porque a vida para eles era uma vida fácil, não. Eu e você sabemos que a maioria deles foi martirizada. Eles morreram pelo Evangelho, mas eles morreram felizes, como Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna já tinha 80 anos, gente. Para que você vai matar uma pessoa, vai martirizar uma pessoa com 80 anos? Num contexto oriental, onde se respeitavam as pessoas com 80 anos. Então, os livros dizem que quando eles prenderam Policarpo, porque Policarpo confessava Jesus como Senhor e Salvador, os soldados tentaram persuadir Policarpo a negar a Jesus, porque eles não queriam matar um homem de 80 anos. E eles falaram: Policarpo, só oficialmente, no seu coração você continua acreditando, mas fala lá que você não acredita nesse Jesus. Nega a sua fé, da boca para fora, só para nós não termos o desgosto de queimarmos vivo uma pessoa de 80 anos. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Como eu seria capaz de negar aquele que me amou ao ponto de morrer numa cruz por mim?
E os livros dizem que quando Policarpo foi colocado na fogueira, e eles disseram para ele: Policarpo, fala aí uma última frase, que recado você quer deixar para a sua família, para os seus amigos e para a sua posteridade? Os livros dizem que ele olha para o céu e diz: Jesus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de morrer pelo teu nome. E Policarpo era queimado, e à medida que o seu corpo era queimado, alguns historiadores vão dizer que um perfume saía da fogueira. Exalava o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ser semelhantes a Policarpo. Nós precisamos crer em Jesus como Deus que não mente. Deus que disse que vai voltar e vai voltar. E vai voltar para nos levar para essa grande e maravilhosa morada. É isso que alimenta a alegria nos nossos corações. Num momento histórico onde somos bombardeados pelos meios de comunicação com tanta notícia trágica, você precisa encontrar um tempo na sua agenda diária para você se alimentar da esperança eterna, porque senão você vai sucumbir. E a esperança eterna que alegra é essa: Jesus Cristo foi assunto aos céus e Ele vai voltar. Como João escreveu no capítulo 14, verso 28, ouvistes o que eu vos disse, Jesus falando, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então vocês têm que se alegrar, porque eu vou, mas eu volto. E eles se alegraram na alegria de Cristo, ou seja, na sua exaltação. E aí, caminhamos para o fim com o versículo 53, quando diz que, uma vez que eles se apegaram à verdade do Cristo que é Deus, e esse Cristo subiu e disse que voltaria, e eles então o adoram por isso, porque Ele é Deus. Onde eles estavam? Sempre no templo, louvando a Deus. Aqui é o lugar de você estar. Aqui é o templo. Aqui é o lugar de adoração. Quem quer ir para o céu, vem para a igreja. Não é porque a igreja leva para o céu, mas porque o máximo que a gente pode chegar aqui na terra do céu está na igreja. Não adianta você me dizer que tem outro jeito de viver o mais perto daquilo que vai ser no céu, fora da igreja, porque não tem. Apesar da igreja ser um lugar de pecadores, e só entra se for pecador. Primeiro princípio que tem que admitir para ser membro da igreja é que é pecador. Pastor, eu sou tão bom, tem como eu ser membro dessa igreja? Não. Você tem que ser ruim. Você é ruim? Sou, então vem. Que aí Jesus te transforma, e a gente vai te ajudando, que a gente vai mostrando tanto que você é ruim, né? Os irmãos de fé nunca exercem esse ministério. Eu nunca vi alguém na igreja com o dom de mostrar o tanto que o outro é ruim. Irmão, vem cá conversar. Você tem um problema, irmão, que eu preciso tratar. Não é falar para os outros, não, é falar para o próprio irmão. Isso vai dar uma complicação, não vai? Graças a Deus, não tem o dom de expor o pecado, não tem isso na igreja. Mas aqui é uma comunidade de pecadores. O primeiro princípio que admitimos é o pecado. Eu sou um pecador, você é um pecador. E o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Então não somos uma comunidade perfeita, mas ainda assim é o melhor lugar para se viver na terra. É o melhor lugar para se viver na terra. Porque aqui as pessoas são estimuladas pela palavra a exercitar o amor verdadeiro. Maridos, nos encontros de casais, são treinados para amarem adequadamente as suas esposas. Esposas, nos encontros de casais, nas palestras que têm, são treinadas para amarem adequadamente os seus maridos. Filhos, em acampamentos, como nós tivemos agora o Acamupa, são treinados a honrarem os seus pais. É na igreja que se aprende isso. Aqui é o lugar para a gente viver muito pouquinho, daquilo que a gente vai viver no céu. Agora, se você não gosta da igreja, se você vem para cá arrastado, se você não gosta de ler Bíblia, se você não gosta de jeito nenhum de orar, talvez você quer ir para o inferno. E eu falei sobre isso para os adolescentes, tanto no acampamento quanto um tempo atrás.
Nós pegamos da igreja católica, né? A igreja católica tem quadros, pinturas, e a gente herdou isso. O inferno assim com o diabo, com a cara feia, com o tridente tentando te espetar. Não é essa figura que a gente tem do inferno? Você correndo assim no meio do fogo, e o diabo doido para te dar uma espetada. Essa é a imagem do inferno que nos foi passada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se o inferno é tão ruim assim não. Eu acho que tem muita gente querendo ir para o inferno sem saber. Porque o inferno é um lugar, olha que essa frase, o inferno é um lugar que Deus não vai encher sua paciência. No inferno você não vai ter que ler Bíblia. Você não vai ter que orar. Adorar para quê? Ir na igreja? De jeito nenhum. Espero que ninguém tenha. Nossa, então é legal. Ué, não tem que ler Bíblia não? Não. Orar? Não. E o céu? Por outro lado, o céu pode ser um lugar muito chato. Vai ter que ler Bíblia o dia inteiro. Orar o dia inteiro e ficar cantando para Jesus. Ah, não, muito tédio. Vocês estão vendo? O risco que nós corremos. Por isso que eu estava conversando com uma pessoa que não é evangélica e ela falou assim, eu queria te fazer uma pergunta. A primeira pergunta da pessoa. Eu nunca entendi bem o inferno. Eu falei, meu Deus. Como é que é o inferno? Eu falei, o inferno é para quem já não gosta de Deus aqui. Se Deus já não significa nada para você aqui, o inferno vai ser seu paraíso. Porque lá ele não vai te encher. Com amor, com graça, com bondade, só com justiça. O inferno é um lugar preparado para quem não gosta da igreja. Para quem não gosta de Deus. Não tem coisa melhor do que estar longe de quem a gente não gosta? Se Deus se incomoda aqui, para onde você quer ir? Ninguém responde. Se a pessoa não gosta da pessoa aqui, ela quer ir para onde, gente? Para o inferno. Por isso que você precisa reavaliar a sua vida. Você precisa reavaliar a sua intimidade com Deus. Se você está gostando de uma vida que nessa vida não tem Bíblia, não tem oração, não tem envolvimento com a casa de Deus, se está muito confortável sem esses elementos, você está gostando de viver longe de Deus. Isso é um problema. Os salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, os que creem que Jesus é Deus, que foi assunto aos céus e que vai voltar, o texto nos mostra que eles estão sempre no templo, adorando e louvando a Jesus. Isso não é uma mensagem ameaçadora. Mas se você não gosta de estar perto de Deus, se você não gosta de se envolver com Deus e com as coisas de Deus, isso mostra que você não gosta do próprio Deus. E lugar de quem não gosta do próprio Deus não é o céu. O céu vai ser muito chato para quem não gosta de Deus. Se você ama a Deus, você ama as coisas de Deus, você ama a casa de Deus, você ama adorar a Deus e você ama o próprio Deus. Eu quero concluir esse sermão. Jesus está vivo porque Ele é Deus, Ele ressuscitou dos mortos. E nossos corações precisam se alinhar com os corações dos discípulos daquela época. E nós precisamos ter um coração que crê que Jesus é Deus, cheio de adoração, cheio de alegria, cheio de louvores e focados na vida eterna. Porque é assim que vivem os que creem no Cristo ressurreto. Nós não somos desse mundo. Esse mundo é um mundo poluído, é um mundo cheio de problemas, e nós temos que trabalhar para minimizar os problemas desse mundo. Esse é o papel do cristão, mas aqui não é a nossa casa, porque nós só teremos alegria o dia que nós entendermos que viveremos com Cristo para sempre, porque Ele foi assunto aos céus, mas como Deus que não mente, Ele diz que voltará, e se nós cremos que Ele é Deus, e se nós cremos que Ele é a verdade, e o que Ele fala é verdade, nós vamos encher os nossos corações de alegria, a alegria da esperança eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, e que Deus trabalhe em nossos corações, para nós sermos inundados por essas verdades da sua palavra. Que Deus te abençoe. Vamos orar.
Querido Deus e eterno Pai, nós não somos daqui, nós estamos apenas atravessando os dias que o Senhor nos deu nessa terra, e às vezes os nossos corações ficam abalados com tantas instabilidades, com tantos problemas, com tantas coisas ruins que acontecem nessa terra, e às vezes, Deus, nós somos afogados por causa dos males da nossa geração, mas em nome de Jesus, que os nossos olhos, Deus, estejam fitos como os olhos dos discípulos, atentos ao Jesus ressurreto, ao Jesus que está subindo aos céus, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a mesma voz que os discípulos ouviram: eu vou, mas eu voltarei para buscar cada um de vós. E que Deus, essa certeza e essa convicção da eternidade, seja o motivo da nossa adoração, seja o motivo do nosso louvor, e inunde os nossos corações de uma alegria que ultrapassa a tudo aquilo, Deus, que esse mundo pode oferecer. Que todo louvor, que toda honra, que toda glória sejam dados ao Cristo ressurreto, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. A Ele seja a nossa adoração, a Ele seja o nosso louvor. Em nome do próprio Cristo, que morreu por nós e ressuscitou.